Terminou agora nosso programa de rádio e televisão, quer dizer, de televisão, né? O de rádio ele é às 7 da manhã e às 1 da tarde. A televisão que terminou agora das 8h30 às 8h40. E agora vamos começar uma conversa, então, aqui. Paim tá on. Vamos começar uma conversa aqui na nossa live para falar um pouco sobre o programa de hoje. Vamos devagarinho deixando as pessoas entrando. Estou vendo aqui a turma entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Imenso prazer em conversar com vocês aqui nesse meu retiro forçado. Estou mais em casa, você deve estar acompanhando, inclusive nos programas eleitorais, dá para ver claramente que eu estou gravando do meu celular em casa e é a maneira que eu tenho hoje, enfim, diagnosticado que fui com a Covid, para fazer essa conversa com vocês e para seguir esse contato, em que pese não nas ruas, mas pelas redes de maneira virtual, estando realmente on nas redes sociais, no programa de rádio e televisão e aqui, especialmente depois do programa, na nossa discussão na live. Bom, o pessoal está entrando aqui. Hoje vocês devem ter visto o programa, quem pôde acompanhar, a gente falou sobre orçamento participativo. Mas mais do que isso, a gente falou sobre diálogo, sobre ouvir a cidade, sobre realmente ser um governo aberto, com a participação popular, com a participação das pessoas, com o envolvimento da sociedade. Um governo para todos. E essa é a proposta que eu faço desde o início. Eu quero ser prefeito para devolver a Porto Alegre para os porto-alegrenses. Vereador Cassiá Carpe, seja bem-vindo. É isso aí, força para nós. Recuperando aqui, louco para estar na rua com vocês de novo e de volta para seguir a campanha na rua. Por enquanto, seguimos aqui virtualmente. Então, hoje o programa foi sobre isso, sobre orçamento participativo. Primeiro, tem que lembrar que o orçamento participativo é uma marca de Porto Alegre há 31 anos. Eu tive a oportunidade, enquanto vice-prefeito, de ir para inúmeros locais e ver o conhecimento e reconhecimento que a democracia participativa tem e a importância que tem. Muito obrigado, Cassiá, nosso vereador, dizendo que em breve estará de volta conosco, sem dúvida, em breve estarei de volta. Juliano Bragato, boa noite, Paim, estamos contigo, muito obrigado. Minha vice, Carmen Santos, sempre bom revê-la aqui. Boa noite, um dia de cada vez, sempre avante com o Paim, agora é 11. Instituto Open Master, isso é PT? Não, isso não é PT. Isso é um governo aberto. Isso é um governo que vai até as comunidades, isso é um governo que ouve as comunidades. Isso é democracia participativa, isso tem exemplos no mundo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto. Não é porque um instituto, um instrumento ou algo foi criado no governo A, B ou C que a gente pode fechar ou que a gente deve fechar os olhos para isso. Eu tenho lado, tenho posicionamento, todos vocês têm acompanhado e têm visto. Manuela, muito obrigado pela mensagem também, seja muito bem-vinda. Meu presidente, João Carlos Nedel, bom revê-lo aqui. Juliano Bragato, como você vê as críticas ao OAP? O OAP, como ficou conhecido o instrumento, torna-se apenas uma política compensadora do que se deseja, é uma mudança do modelo de desenvolvimento. No caso do capitalismo para o socialismo, não. O que eu tentei deixar bem claro no programa de hoje é que, embora eu tenha lado e posicionamento, quem for prefeito de Porto Alegre, e eu quero ser prefeito de Porto Alegre, tem que governar para todos. A democracia é a arte da convivência entre os diferentes. A democracia é a arte realmente de governar para todos e não apenas para os seus. E isso é fundamental numa eleição. Não é porque tu vai receber os votos de A, B ou C, vai ter o apoio do partido A, B ou C, que tu vai governar para um grupo, ou para os teus amigos, ou para os teus correligionários. Não. Se vai governar para toda Porto Alegre. E isso é fundamental. E é fundamental para um prefeito saber ouvir. Por essa razão eu fui, sim, a todas as regiões do orçamento participativo. As 17 regiões do orçamento participativo nos anos que nós tivemos Assembleia, nos anos de 2018 e 2019. E orçamento participativo é mais do que a comunidade se reunindo, demandando obras, demandando serviços e vendo essa concretização na vida das pessoas. Claro que isso é importante, mas orçamento participativo é mais do que isso. Fernando Coronel, muito obrigado, boa noite. Langeira, muito obrigado, vamos lá, isso aí.
O orçamento participativo é também a possibilidade, a oportunidade de o governo ir até as comunidades, ouvir as comunidades. É isso aí mesmo, Júlio César. Liderança não dá certo sem diálogo. Isso é fato e a gente viu nos últimos 4 anos. Tem que ir até a comunidade. Se tu quer mudar a realidade, tu precisa conhecê-la. E é por isso que eu fui ao longo do governo a todas as comunidades de Porto Alegre, para conhecer a realidade. E são distintas realidades. Quem vai ao extremo sul sabe do problema que eles têm em relação a uma área rural, uma produção rural, que muitos produtores querem simplesmente ter a oportunidade de lá poder vender os seus produtos, poder distribuir os seus produtos. Da mesma maneira, a dificuldade de mobilidade. Quando eu fui na Assembleia do Orçamento Participativo no extremo sul, me doeu ouvir uma liderança comunitária dizer quando eu vou para Porto Alegre, quer dizer, não se reconhecendo como integrante de Porto Alegre, porque na hora do rush leva 2, 3 horas no transporte coletivo para ir até o centro de Porto Alegre. E isso é muito triste. Isso aí, Bruno. Também a prefeitura nos bairros, a presença da prefeitura. Bernardo Elias, exatamente, deu de crise. Então, quando tu vai na Lomba do Pinheiro, a demanda é outra. É a falta de água. Quando tu vai nas ilhas, a demanda é outra, porque falta infraestrutura e quando chove o Guaíba sobe, boa parte das ilhas ficam embaixo da água. Quando tu vai na zona norte de Porto Alegre, a demanda é outra. É drenagem, porque lá alaga muito, é serviço, é fim da buraqueira, deu de buraqueira, são as dificuldades que Porto Alegre enfrenta. Então são várias realidades dentro de uma mesma Porto Alegre. E ninguém vai conseguir mudar essa realidade se não tiver a capacidade de ouvir, de estar presente, de estar junto com as pessoas, de estar junto nas comunidades, ouvindo seus anseios e ajudando a construir as soluções daquela Porto Alegre que todos nós queremos. O Edu fala aqui exatamente, ainda falta de água, são décadas dessa triste realidade. Nosso extremo sul, a nossa Lomba do Pinheiro, sofre muito com a falta de água. O Léo Brandão fala, a prefeitura nos bairros vai voltar, te conheci pessoalmente lá. É isso, Léo, acho que a gente tem que ter, sim, uma descentralização da administração. A gente tem uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, é uma área territorial muito grande. O governo tem que estar nas comunidades, sim. O governo tem que estar nos bairros, o governo tem que estar nas vilas, o governo tem que estar na periferia, o governo tem que estar presente junto aos cidadãos para ouvir as suas demandas, para poder atender, para fazer as pessoas se sentirem parte, se sentirem cidadãos de Porto Alegre, se sentirem ouvidos pelo poder público. João Carlos Nedo, nosso presidente, vereador Nedo, para melhorar a mobilidade da Zona Sul, a duplicação do Edgar Pires de Castro é fundamental, sem dúvida nenhuma. E já há projeto, inclusive, presidente Nedo. Eu sei que o senhor é o batalhador da mobilidade, então já é um projeto, há uma possibilidade de se fazer sim. Bernardo Elias, OP, é fundamental para a participação e colaboração da sociedade na melhoria da cidade. Quando se fala na falta de água, eu falei da Lomba, de Extremo Sul, a gente sabe da falta de água no verão, a gente não pode desconhecer os Altos da Glória. Quem, por exemplo, vai, a Carmen está aqui, a Carmen se criou na Cruzeiro e na Glória e vem falar que superar as crises sem deixar ninguém para trás. É exatamente isso, andar para frente, superar as crises sem deixar ninguém para trás. E a Carmen conhece muito bem a Glória, sabe que nos Altos da Glória, no Morro da Polícia, Morro do Embratel, toda a parte mais alta da Glória, a Glorinha, a Veva, sabe que mesmo em outras estações, que não apenas no verão, há uma falta de água. No Morro da Polícia tem áreas da Prefeitura, da área de Porto Alegre, em que o único abastecimento de água que tem lá é com caminhão-pipa, às quartas-feiras, uma vez por semana. Então falta abastecimento em zonas de Porto Alegre, e não apenas no verão, em alguns locais, o ano todo. E isso se conhece ouvindo a sociedade, estando presente nas comunidades, conhecendo a realidade, para que a gente possa entender os problemas, entender os dilemas e transformar a nossa cidade de Porto Alegre. Marcos Vinícius, nosso presidente do IP Saúde, Painha, o que há de melhor na política, uma pessoa do bem que honra essa terra. Muito obrigado, Marquinhos, muito obrigado pelo teu reconhecimento, pela tua parceria, pela tua amizade. Não se transforma a realidade sem conhecê-la. E não se melhora a vida de Porto Alegre sem ouvir as pessoas, sem governar para as pessoas e com as pessoas. E isso que representou a minha presença em todas as regiões de Porto Alegre ao longo do orçamento participativo.
como representou, Léo, a minha presença no Prefeitura, nos bairros, nas comunidades de Porto Alegre. Porque isso é fundamental. O Bruno fala, voto o Paim para representar um projeto de direita que sabe dialogar. É isso, é exatamente isso. Vitinho, boa noite. O que o senhor pensa sobre a possibilidade de se ter um aplicativo municipal de transporte individual? Não. Deixa para iniciativa privada. Temos tantos aplicativos de transporte aí, deixa para iniciativa privada. Tem concorrência, tem disputa, tem os aplicativos, tem um mercado e isso vai gerando melhoria do serviço, melhoria do preço. Acho que o poder público já se mete em muita coisa, em coisa até demais que não deveria ser da sua competência. Alex Gaúcho, diálogo é tudo. TJ Albrecht está bem, pai? Muito obrigado, TJ, nosso candidato a vereador pelo Novo. Sim, estou bem, estou me recuperando, estou praticamente sem sintomas e espero em breve voltar para as ruas, mas sigo por enquanto por aqui numa campanha virtual. Então estou melhorando, TJ. Muito obrigado pela mensagem. Jeff, é isso aí, o Paim tá on, é nota 11, obrigado. É realmente poder dialogar, ouvir a sociedade e governar com ela. Tá próximo das pessoas. Não se faz um governo de costas para as pessoas. Não se faz um governo sem a participação. Aliás, a administração pública do século XXI exige um governo aberto. E governo aberto é dados abertos. E dados abertos não é simplesmente disponibilizar pela internet elementos ou dados que são absolutamente inacessíveis para o cidadão comum, que não consegue entender, que não consegue compreender e que não consegue pesquisar. Dados abertos, governo aberto é da essência da democracia. E governo aberto demanda inovação tecnológica, demanda transparência, e transparência de verdade. Transparência, repito, com dados abertos que o cidadão possa acessar e entender, e compreender, e não precisar de um especialista para explicar. Que bom, Deus te cuide. Obrigado, TJ. Tamo aí trabalhando bastante para melhorar, me cuidando bastante. Transparência, governo aberto, dados abertos para que todos possam pesquisar e entender, saber como é que estão os serviços, saber os custos da máquina pública, o funcionamento da máquina pública. E controle social. Não se faz um governo aberto sem controle social. E controle social é isso, é ouvir a comunidade, é dialogar, é ouvir e deixar aberta para a participação da sociedade. Enquanto vice-prefeito, meu gabinete sempre esteve aberto. Eu sempre estive aberto para receber toda a comunidade, desde as lideranças comunitárias, lideranças do orçamento participativo, como recentemente os empresários todos, os empreendedores todos que foram se manifestar na frente do Paço para poder empreender, para poder trabalhar, para poder estabelecer de volta seus comércios, sua atividade econômica, para sustentar suas famílias, para gerar emprego e gerar renda. Quando teve a manifestação de empresários na frente do Paço, pedindo a volta do comércio, pedindo a reabertura do comércio, eu estava lá também, com o meu gabinete aberto. Desci para ouvir, desci para conversar com as pessoas, recebi integrantes no meu gabinete, sempre com o governo e o gabinete aberto para todos, sempre ouvindo toda a sociedade. Mas mais do que ter o gabinete aberto, mais do que receber a sociedade como um todo, as diferentes associações, e quem está me ouvindo aqui, me acompanhou ao longo dos 4 anos, sabe disso, empresários, lideranças comunitárias, sociedade civil organizada, servidores públicos, partidos políticos, vereadores, em geral, eu recebi a todos com muito diálogo, com muita educação, com muita atenção, que é uma obrigação do gestor, é uma obrigação tratar bem a todos, receber bem a todos. Alex Gaúcho, empreendedorismo é o que vai nos impulsionar para o novo mundo, é isso aí. Uma boa Porto Alegre, perfeito. Vitor, Paim para Porto Alegre, muito obrigado. Júlio César, Pascoal, Fernanda Fernandes, nomes de Esteio que fizeram um ótimo trabalho. Sem dúvida, temos grandes exemplos aqui em Esteio. Redução de ISS de 118 serviços e aumentou a arrecadação. Isso é um exemplo para Porto Alegre. Liberdade econômica deu de alvará a Expo Inter do ano passado. Os empreendedores que tinham que chegar 10 dias antes em Esteio, ficar longe das suas famílias, dos seus negócios, dos seus amigos, da sua vida, para vir aqui, para ir para uma fila, pagar uma taxa, burocracia, papel, alvará, já chegaram na última Expo Inter, no dia já puderam empreender. Lei da liberdade econômica, deu de alvará para atividade de baixo risco. Juliano, como podemos analisar a participação da população no AP? Achas adequado o número que se tem hoje? Tens ideia de como fomentar cada vez uma maior participação? Muito obrigado, Juliano, muito obrigado pela pergunta. Em 2017 não tivemos assembleias do AP,
mas tivemos os fóruns regionais do orçamento participativo ampliados, os FROPs ampliados. E eu estive em todas as regiões ouvindo a comunidade e em todas as temáticas. Em 2018 nós tivemos, sim, assembleias do OP, e eu estive em 20 das 23 regiões, apenas 3 datas tiveram coincidência com minhas aulas, sou professor universitário, e eu não pude estar presente, mas em 20 das 23 assembleias eu fui em todas as regiões e em boa parte das temáticas. E em 2019 também, e a gente lançou a plataforma do OP Digital, uma plataforma virtual, Juliano. E eu tive o prazer de coordenar e de lançar essa plataforma numa parceria com o software livre Consul da cidade de Madrid, e trouxemos aqui então o OP Digital, integrando nas assembleias do orçamento participativo também uma possibilidade virtual. Mas ainda é muito pouco, ainda é muito tímido, ainda está muito longe de uma participação efetivamente virtual. E nós precisamos somar. Porto Alegre é conhecido pela sua participação presencial. Então nós precisamos somar a participação. Deu um pequeno corte aqui. Então nós precisamos somar a participação presencial, que é uma marca do orçamento participativo de Porto Alegre, com a participação virtual, por meio de tecnologia, de inovação, de ferramentas, para que a gente possa ter, além da participação presencial, também ter muito mais participação virtual. Cada um na sua casa, como eu aqui. Paim Taon é exatamente isso. Poder estar aqui, enfim, na minha casa e poder estar participando, interagindo com vocês. Não sei se está cortando um pouco, como é que está a internet, se está boa. Aqui me parece que está travando um pouquinho. Espero que não esteja travando aí para vocês. Márcia, gostaria de saber também a proposta para a causa animal. Muito obrigado pela pergunta, Márcia Klein. Para mim, esse é um tema extremamente caro. Eu tenho aqui em casa 3 gatos e estamos servindo como lar de passagem para outros 3 gatos. Vocês sabem como é que está aí a conexão aqui? Acho que está me parecendo um pouquinho travada. Problema no som? Ouvi dizer que está com problema no som, está travando um pouco a internet. Está no 4G aqui, vamos ver. Vamos ver se o Wi-Fi melhora agora. Vamos ver se a internet está funcionando bem. Agora acho que melhorou. Acho que agora recuperou. Peço desculpas pela dificuldade. Agora estão me ouvindo? Eu ouvi dizer que não estavam me ouvindo. Agora estão me ouvindo de volta? Tá legal o som? Travando o som. Fernando Coronel dizendo travando o show. Angélica, boa noite. Lise dizendo que sim. Mãe, Maria Isabel Paim dizendo ok. Tá, voltou. Desculpem problemas de conexão. Paim tá on, mas com dificuldades de conexão. Agora voltou a conexão. Muito obrigado, Carmen. Agora veio, Germano, é isso aí. Sim, TJ, obrigado, Danus. Muito obrigado a todos. Vamos seguindo assim. Então, a participação, a causa animal, que era a pergunta da Márcia. A causa animal para mim é muito importante. Eu tenho 3 gatos aqui. A Tinga, a Zoe e o Frank. E estamos servindo como lar de passagem para outros 3 gatos. A Marta, o Jonas e a Charlotte. E também tenho uma pequena propriedade rural em que tenho 3 cachorros. Então eu sempre fui um apaixonado por animais e a causa animal demanda uma atenção muito especial do poder público. Primeiro, o controle populacional que a gente precisa ter com a castração. A castração é fundamental, castração é amor, castração é cuidado. Também precisamos fomentar e muito as feiras de adoção. Temos muitos animais de rua e a gente precisa de um poder público muito forte, muito fortemente presente para que a gente possa fomentar, divulgar e fazer feiras de adoção para que a sociedade adote. Não compre, adote. Adote um gato, adote um cachorro, cuide de tantos animais de rua que nós precisamos. E também prestando serviço público de atividade médico-veterinária. A gente tem o Hospital Vitória lá na Lomba do Pinheiro, quase Viamão, e da mesma maneira contratualizando serviços e prestando melhores serviços, a gente poder ter uma atenção para tantos protetores que precisam de cuidados e para tantas pessoas que estão no cadastro único, têm seus animais e precisam da atenção do poder público para cuidar de seus animais de estimação. Então a causa animal pode ter certeza que é algo muito importante para mim e podem ter certeza que eu quero também ser o prefeito da causa animal. Jorge, muito obrigado. Vicente, obrigado, Vicente. Deu de crise na conexão da internet, deu de crise na internet, é muito boa. Então exatamente esse foi o programa de hoje. O programa de hoje foi mostrando que por mais que eu tenha lado e posição, por mais que todos vocês saibam o que esperar de mim, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu ouço, eu converso, eu dialogo, eu recebo.
Eu recebo a todos, com toda a educação que um gestor público tem que ter. Mas não um diálogo simplesmente de assembleísmo para não resolver nada. Não. O diálogo como uma ferramenta para a construção das respostas e das soluções para os problemas concretos de Porto Alegre. E eu não acredito num governo que não seja aberto. Eu não acredito num governo que não seja aberto à participação. Eu não acredito num governo que não esteja com o gabinete aberto e, mais do que isso, que não esteja presente nas comunidades para conhecer a realidade, entender os problemas e resolver os problemas de Porto Alegre, que são muitos e todos nós sabemos. Eu não acredito num governo que não esteja aberto à participação da sociedade, à democracia participativa, à presença dos mais diversos entes, associações, sociedade em geral, regiões, enfim, de toda a coletividade, para que a gente possa entender os problemas de uma cidade que é de 1,5 milhão de habitantes, que é uma cidade de todas. Eu quero ser prefeito para isso, para devolver a Porto Alegre para o porto-alegrense, para receber e para ter uma administração para todos os cidadãos de Porto Alegre, recebendo no gabinete e indo até as comunidades, para entender os problemas e para transformar a vida real das pessoas, prestando melhores serviços, tendo uma Porto Alegre melhor para todos. Nós temos, sem dúvida, o melhor projeto, Carmen Santos e eu, e o melhor perfil de diálogo e de construção, de respeito, de vocação pública, de ouvir, de gostar de ouvir, de gostar da participação da sociedade, de gostar de estar junto às comunidades e às pessoas, para poder transformar a realidade. Nós temos, Carmen e eu, o melhor projeto para tirar Porto Alegre da crise e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. Estou vendo aqui muito bem, a Márcia diz, que bom, Márcia Klein, tenha gostado da minha resposta. Eduardo Machado, Dali Paim. Parabéns por todas as propostas, o único que poderá levantar Porto Alegre. Muito obrigado. Porto Alegre para ti, Paim, para ti, para mim, a nossa Porto Alegre para mim, para ti, para mim, Paim. Muito obrigado, Bernardo. Karen Cristina também, da Causa Animal, te amo. Paim, gostou da resposta pelo visto, muito obrigado. Alex, estamos junto. Karina Bernardi, bem comum, acima das ideologias. É isso, Karina. O gestor público tem que saber que o papel dele é pelo interesse público e pelo bem comum. Administrando para todos, governando para todos e ouvindo a comunidade. Isso é fundamental. Eduardo Machado, hoje o melhor prefeito de estado é Leonardo Pascoal. Olha aí, Pascoal, se estiver acompanhando. Prefeito Stey, Porto Alegre merece alguém tão comprometido com a sua cidade quanto ele. Certeza que os porto-alegrenses escolherão certo. Muito obrigado. Carmen também gostou, aplaudindo aqui. Pessoas do bem, é isso aí, Karina, pessoas do bem. Márcia Klein, acredito que terás muito trabalho, mas a boa vontade de fazer a diferença, é isso aí, tem que ter boa vontade. Marcão Martins, sou delegado pela Glória há 17 anos e não temos a quem recorrer. Precisamos de um governo aberto, Marcão. Eu sei como o senhor é, muito obrigado, Angelo, muito obrigado pela mensagem. Bruno, 2 professores, não poderia ser diferente. Júlio César, precisamos de um prefeito que dialogue com a cidade, com a segurança, com a saúde física e mental, com a educação, que infelizmente tem crianças hoje de 8 a 14 anos que não sabem ler. Tô contigo. Júlio César, que é psicólogo, trabalha muito com essa questão da saúde mental e a gente sabe que a pandemia traz reflexos muito grandes para a saúde e especialmente para a saúde mental. A saúde mental merece uma atenção, os nossos CAPs, os nossos centros de atendimento psicossocial, as nossas comunidades terapêuticas, a saúde mental, tanto a questão de doenças mentais, dificuldades como a de dependência química, drogadição, merece o enfrentamento do poder público com toda certeza. Orlando, muito obrigado. Parabéns, Gustavo, o único que poderá levantar Porto Alegre. Vini Elias, eu não acredito num governo autoritário. Não existe governo autoritário que dê certo. Vamos juntos. Clínica Smile Club, bora. Luciano Machado, tem conteúdo, meu prefeito, muito obrigado. Jorge Maestrinho, conheço ambos, estamos juntos. O OP precisa vir a lei. Jorge Maestrinho, que é lá da nossa Glória, como estávamos falando, estive com ele, com a Lúcia Castêncio, com a Sabrina, com liderança, com o Toco da Glória, com as lideranças da Glória, ouvindo as dificuldades da comunidade, que tem uma história de luta comunitária muito grande, os conselhos comunitários ali na Igreja da Glória, ali no salão paroquial, muitas histórias, Jorge Maestrinho, bom te ouvir. Carmen sempre pronta para ajudar os mais vulneráveis. Karina, é isso aí, a Carmen é incansável nisso.
Rigon, estamos juntos aqui. Aqui o Theo tá on, filho do Rigon, o Theo tá on, que maravilha. Marcão, Márcia Klein, Paim, muito show, alfabetização, lembra do antigo Mobral, questão de alfabetização, a Karen Cristina, Márcia, já estive à frente do Hospital Vitória, estaremos de novo, mas agora com o Paim. Marcelo Restano, mais preparado, muito obrigado. Restano é um grande amigo de longa data, um advogado, muito obrigado pelo elogio. O Júlio César, o único candidato que se preocupa realmente com o povo, como o povo se sente, parabéns, Paim, muito obrigado. Enfim, Carol, deu de crise, muito obrigado. Márcia Klein, Vicente, lei de liberdade econômica para ontem, Porto Alegre precisa, infelizmente, Manu, Melo, Fortunati conseguirão ser piores que o atual, esquerda não gosta de liberdade, muito menos econômica. É fundamental a liberdade econômica, Vicente, a gente precisa as liberdades individuais e as liberdades econômicas para que a gente possa superar a crise social e a crise econômica que a gente tem, para que a gente possa realmente devolver Porto Alegre para os porto-alegrenses. Deu de alvará, deu de burocracia. Vamos fazer uma Porto Alegre com liberdade econômica para geração de emprego e renda, para inclusão, para emprego. Emprego é dignidade, é recuperação, é fim dessa crise social e econômica que a gente está vivendo. Estou aqui recebendo uma visita, vamos ver se ela vai ter coragem de chegar até aqui. Olha aqui, Zoe, seja bem-vinda. Vamos ver se a Zoe vai vir. Atenção, pessoal, essa aqui é a Zoe. Zoe, esse aqui é o pessoal. Pessoal, Zoe, Zoe, pessoal. Oi, calma. A Zoe veio visitar aqui. A Tinga e o Frank estão mais quietinhos, estão um pouco mais restritos. Carol, tamo junto. Rafael, obrigado. Perfeito. Bruno, Paim, comenta as opções de voto da direita em Porto Alegre. Sinceramente, eu acho que nós somos a única opção de direita em Porto Alegre para tirar Porto Alegre da crise. Venham conosco. Acreditem no nosso projeto, acreditem no nosso perfil, nós vamos tirar Porto Alegre da crise. A Márcia, linda, a Zoe é demais. Lise, que amor, é isso aí. O Vicente, Lúcio Aquino, único candidato da direita, chega de esquerda em Poa, queremos desenvolvimento na capital. Daniel Germano, muito bom. Bruno, Paim Taon. Fernando Coronel, muito prazer. Muito prazer, Zoe. A Zoe recebeu aí o muito prazer do pessoal, ela está aqui do lado. Quer dar um sonzinho aqui, Zoe? Ela está aqui do meu lado, sentada do meu lado, de vez em quando ela dá uma miada. A Tinga e o Frank estão chegando aqui. Estão pertinho. Aqui, ó, Frank diz oi, Frank. Aqui é a Zoe, aqui é o Frank. Tinguinha. Então, tá tudo on aqui. Estão todos on aqui. Desculpem eu mexer aqui um pouco. Mostrei agora o Frank, a Zoe, a Tinga, enfim, mostrei todos aqui. E é isso aí. Renato Arioli, perfeito. Liberdade... perdão, aqui. Fui mexer. Liberdade para empreender e trabalhar. O governo não pode mais atrapalhar quem quer empreender. Lei da liberdade econômica já, é isso aí. Marina, Paim, muito legal esse canal aberto com a população, portas abertas de casa e portas abertas do gabinete. É isso aí. A Márcia disse que tem 5, a gente está com 6 aqui em casa agora, então estamos te ganhando, Márcia. Som, sem som, falhando? Falhando o som de novo? Alô, som, estão me ouvindo? Agora estão ouvindo? Como é que tá aí? Tá cortando? Tá cortando o som? Vamos tirar aqui, vamos fazer sem fone, talvez o fone esteja com problema. Melhorou o som? Estão ouvindo? Igual a gente já está aqui há meia hora, agora já é o momento das nossas considerações finais. Estão ouvindo bem? Que bom que estão ouvindo bem. Então, ó, obrigado, Carol. Então é exatamente isso. A Márcia está falando que tem 5 gatos, eu tenho 6. Estamos te ganhando agora, Márcia. 3 são nós, 3 estão com um lar de passagem, foram retirados da rua, a gente está cuidando para tentar domesticá-los, diria assim, um pouco mais bravios, nunca tiveram uma família, nunca tiveram um cuidado, nunca tiveram seus tutores. A gente está cuidando aqui. Carmen, sim, mãe, ok. Daniel Germano, ok, sim, pai. O Bruno pergunta se o pai é gremista, pai é colorado. Pai é colorado, mas, de novo, até volta e meia vem essa questão de flautas e cornetas. A gente sabe que numa eleição a gente procura tentar, muitas pessoas procuram tentar apontar nos adversários,
falhas, defeitos, dificuldades, enfim, tentam revirar a nossa vida para encontrar críticas a fazer. Quando reviram a minha vida, o que encontram é lá em 2013, 14, 7, 8 anos atrás, encontram cornetas futebolísticas, encontram flauta. E quem acompanha o futebol, quem é colorado como eu, quem é gremista como muitos, quem gosta do futebol, a gente sabe que primeiro o porto-alegrense e o gaúcho sempre gosta de uma boa discussão, isso faz parte da nossa história. Futebolística, então, é impressionante, né? A grenalização. A grenalização tem um poder muito grande para transformar, potencial muito grande para Porto Alegre. Eu sou colorado, a Carmen Santos é gremista, então a gente é uma chapa que é exatamente a dupla Grenal. Então a Carmen que está ouvindo, ela é gremista, eu colorado. Mas o que foram procurar na minha vida e encontrar algo para falar mal de mim são cornetas e flautas da rivalidade Grenal, da saudável rivalidade Grenal, muito antes de eu ser vice-prefeito. Desde que eu sou vice-prefeito, eu represento uma institucionalidade e tenho o máximo respeito por todos os colorados e por todos os gremistas. São duas grandes instituições e dois patrimônios de Porto Alegre. Então, desde que sou vice-prefeito, nunca, jamais, em qualquer rede social, fiz qualquer flauta ou qualquer corneta por máximo respeito ao Grêmio. E enquanto vice-prefeito, muito recebi o Grêmio no meu gabinete, presidente Romildo, tratei com a OAS, com a Caragones, com o Ministério Público, com o Grêmio, o entorno da Arena, trabalhei muito para tentar resolver o problema do entorno da Arena. Infelizmente, nos últimos tempos acabei me afastando do governo por várias razões que não vou aqui entrar, mas pela falta de diálogo do prefeito, e eu quero ser o prefeito de Porto Alegre que vai resolver o entorno da Arena. Mesmo sendo colorado, eu quero resolver o entorno da Arena, porque isso é para Porto Alegre, é a dignidade de Porto Alegre. Duas áreas muito importantes de Porto Alegre, a região do Maitá e a região da Azenha, que estão travados enquanto a gente não resolve o entorno da Arena. Precisamos ter bom senso, Ministério Público, OAS, Caragones, Grêmio, Poder Público, Prefeitura Municipal, para resolver o entorno da Arena. Eu tive a oportunidade de coordenar aquele trabalho que recebeu, na noite mais fria do ano passado, as pessoas em situação de rua no Gigantinho. Foi uma provocação do presidente Marcelo Medeiros, que me ligou e colocou o Gigantinho à disposição, como o River tinha feito com o Monumental de Nunes, na Argentina, em Buenos Aires, para receber as pessoas em situação de rua na noite mais fria do ano, em Buenos Aires, e que estava chegando em Porto Alegre, seria numa sexta-feira. Reuni no meu gabinete, isso foi uma quarta-feira, na quinta-feira reuni no meu gabinete o Inter e todos os órgãos do poder público, e tão logo mapeamos e fizemos a organização do evento, que na sexta-feira receberia, a noite mais fria do ano, as pessoas em situação de rua. Liguei para o presidente Romildo e disse, está acontecendo isso, vai ser no Gigantinho, porque o Inter colocou à disposição, mas não é do Inter, é de Porto Alegre, e o Grêmio é fundamental nisso. E o Romildo me disse, conta comigo e conta com o Grêmio que precisar. E naquela sexta-feira eu estava lá, quando chegaram 2 ônibus com a torcida do Grêmio, com mantimentos, com cobertores, com colchões, trazendo então para as pessoas em situação de rua colchão, cobertor, alimentos, enquanto a torcida do Inter recebia os ônibus e a torcida do Grêmio com aplausos. Essa boa rivalidade Grenal. Porto Alegre é uma 5 cidades do mundo com 2 campeões do mundo. Olha o poder que isso tem de turismo futebolístico, de engajamento, de inclusão social. Porto Alegre para todos, a rivalidade Grenal, a corneta, ela é do torcedor, todos nós sabemos disso, a flauta sendo com respeito, em bom nível, faz parte da rivalidade Grenal, faz parte de Porto Alegre, mas enquanto gestor público, enquanto agente público, sempre com o máximo respeito, desde que sou vice-prefeito, sem nenhum espaço para flauta ou para corneta, em qualquer rede social, em qualquer entrevista, podem acompanhar que vocês não vão ver. O que se referem de flautas e cornetas são ali 2013, 2014, que faz parte do futebol, alguns equívocos de avaliação, inclusive, até se alguém se sentiu ofendido, peço a máxima desculpa, porque, repito, Inter e Grêmio são 2 patrimônios de Porto Alegre, são muito importantes para a nossa Porto Alegre. Acabei falando, esse assunto é um assunto bem polêmico, portanto eu quis enfrentar um pouquinho melhor e deixei de ver aqui o Vicente falando a vice-gremista, isso aí ganhou o voto. Obrigado, Vicente, mas eu tenho o máximo respeito pelo Grêmio também, vou resolver o entorno da Arena, fica tranquilo. Karina, chapa democrática, é isso aí, minha mãe, parabéns, Carmen. Bruno, parabéns pelo posicionamento. Carmen, juntos por todos, com todos, é isso aí. Edu, é isso, mentira quem diz que não é nada. Mentira quem diz que não é nada. Lúcio Aquino, importante a existência de colorados e gremistas para que tenhamos os 2 clubes entre os maiores do futebol, é isso aí. São gigantes, são 2 patrimônios de Porto Alegre fundamentais.
A Márcia, verdade, a Zenha está jogada, a gente infelizmente não destravou a questão do Olímpico, que está relacionado às obras do entorno da arena. Então nós precisamos resolver as obras do entorno da arena, poder liberar as Torres Liberdade, 1, 2, que tem lá, poder com isso destravar a Zenha, para que ali possa ter o seu empreendimento imobiliário para andar, para a gente poder destravar duas áreas muito importantes de Porto Alegre, o Maitá e a Zenha. São fundamentais. E eu, se prefeito for, vou trabalhar muito para isso, Carmen e eu, nós vamos resolver o entorno da arena e com isso vamos resolver a Zenha. Podem ter certeza. Karina, tenho muita admiração pela tua postura justa e igualitária, que escuta as pessoas. Muito obrigado. O Painho é mais qualificado deles. Diego Bandeira Machado, o entorno da arena com problemas com mobilidade, drenagem, habitação, seria muito bom para a cidade, é fundamental. Dani Germano, tu tem caráter, Painho, muito obrigado. Renan Cambuim, meu prefeito, deu de crise. Márcia Klein, enfim, aqui a questão da vacina está entrando, Márcia, a questão da vacina está começando a ter uma polêmica muito grande aí, mas enfim, fiz essa live aqui para ouvir a todos, para continuar o nosso debate, já que a gente tem 53, 54 segundos no horário eleitoral. Hoje foi sobre democracia participativa, governo aberto, transparência, participação da sociedade, governo de diálogo. Um governo sempre aberto para a sociedade e um governo que vai à comunidade para ouvir e para resolver os problemas da cidade de Porto Alegre. Falamos bastante, já estamos aqui há 40 minutos. Muito obrigado pela audiência dos amigos. Givago, isso aí, amigo Gustavo Paim. Enfrentar a campanha e todos os seus temas, sempre de peito aberto, cara limpo. Conte conosco, tamo junto, vote 11. Givago é outro grande parceiro gremista. Tenho muitos amigos gremistas e a gente sempre faz, ou fazia, a rivalidade natural, saudável. Mas, de novo, desde que sou vice-prefeito, vocês não vão encontrar um posicionamento público meu que tenha qualquer grau de desrespeito a Inter, a Grêmio, isso jamais, porque são dois patrimônios de Porto Alegre, como institucionalidade, como um agente político, como um representante de Porto Alegre, eu jamais poderia fazer isso. Então aquela corneta de torcedor ficou para trás, a corneta saudável, a corneta, a flauta natural, que todos os torcedores aqui, gremistas e colorados, sabem, mas com muito respeito a todos, para que a gente tenha uma Porto Alegre de todos. Luciano, um grande líder, muito obrigado. Angélica Leal, muito obrigado. Cambuim, bora aplicar a lei da liberdade econômica, é isso aí, de forma efetiva, vamos lá, vamos desburocratizar, vamos liberdade econômica, liberdades individuais, uma Porto Alegre de volta para os porto-alegrenses, uma Porto Alegre do diálogo para construir as respostas e as soluções para os problemas reais da cidade. Muito obrigado pela participação de todos. A Herta Regina, da nossa Eixo Baltazar, uma grande liderança comunitária da Eixo Baltazar, boa vontade, resolve muito, e é isso aí, Herta. Boa vontade resolve muito. O Gregor está aqui, ontem ele me fez uma pergunta na live, eu acabei não respondendo. Me perguntou sobre IPTU, depois eu respondi direto para ele. Uma das coisas que me perguntaram muito nas ruas, os aplicativos de mobilidade, qual o posicionamento? Os aplicativos de mobilidade, Gregor, são uma realidade. Não podemos fechar os olhos para os aplicativos de mobilidade. Então, eles realmente são uma realidade, precisa cada vez mais termos aplicativos, o mercado se regulando, concorrência, para a gente ter um melhor serviço, com o melhor preço, enfim, para atender bem o cidadão. Então, fica tranquilo que nós somos contra tarifas, taxas, contra o pedágio no centro. E tu perguntou sobre o IPTU, o meu primeiro programa, na sexta-feira, já dizia, reduzir o ISS para tornar Porto Alegre uma cidade mais competitiva e acabar, cancelar com o crescimento progressivo da alíquota do IPTU não residencial, que hoje é 0,8, mas em 2022 vai para 0,9 e em 2025 para 1. A gente já sabe da dificuldade na pandemia dos imóveis comerciais que ficaram sem poder ser ocupados durante muito tempo e essa progressão da alíquota é inaceitável e também pretendo mandar para a Câmara de Vereadores no primeiro ano um projeto de diferimento da lei do IPTU, da alteração da base de cálculo do IPTU, para que a gente possa, não incidindo o aumento nos próximos 2 anos, para que a gente possa, no primeiro ano, rediscutir e ver tudo que tem de dificuldades para a cidade de Porto Alegre, especialmente numa pandemia e num pós-pandemia. Não podemos esquecer que hoje não é o momento de drenar recursos da sociedade e do poder público. Muito pelo contrário. Hoje é o momento de deixar o recurso na sociedade para que a sociedade possa retomar a economia, destravar, gerar emprego e renda, inclusão, superar as pessoas em situação de rua, a gente poder realmente superar a crise social, econômica e política. Esse gesto, o Joel, o grande Paim, gestor e ser humano sem igual, estou contigo. Joel me cobriu e tirou muitas fotos minhas em inúmeros exemplos em eventos do orçamento participativo. Muito obrigado, Joel. Cambuim, força na recuperação, País, estou fechado contigo, muito obrado. A Herta, exatamente, boa vontade, resolve muitos problemas. É isso aí, Herta é uma grande liderança da Eixo Baltazar, com quem eu muito conversei, muito dialoguei nas reuniões do orçamento participativo
e nas minhas idas da comunidade, pode ter certeza, Herta. Como prefeito, eu vou estar com o gabinete sempre aberto para ouvir as comunidades e estarei sempre nas comunidades para ouvir e conhecer cada vez mais a realidade que eu pretendo transformar. Muito obrigado a todos pela audiência. Desculpa se me estendi demais. Uma boa noite a todos, mas é a maneira como eu tenho de falar com vocês. É pelas redes, é de casa, é o Paim tá on, infelizmente com Covid, me recuperando, mas on aqui nas redes, para que a gente possa continuar conversando sobre Porto Alegre. Muito obrigado a todos, obrigado pelos parabéns, obrigado pelas mensagens. Marcelo de Jesus, sério, é disparado melhor candidato, muito obrigado. Essa aqui eu não podia deixar de ler, né, Marcelo? Vou ler até de novo, sério, é disparado o melhor candidato. Muito obrigado, Marcelo. Rigon falando que o Joel é um baita fotógrafo, é demais. O Leandro Soares, estamos juntos, Paim, muito obrigado. Cambuim também, mais preparado. Essa mensagem pode me mandar que eu vou ficar lendo aqui. Márcia, gratidão. Luísa, Angélica, Márcia, Lise, Bruno, muito obrigado a todos pela companhia. Uma boa noite, Coronel, boa noite a todos. Muito obrigado. Logo, logo, amanhã tem mais. Paim tá on, a gente vai sempre conversar aqui nas redes sobre os meus posicionamentos, sobre o que pensamos para Porto Alegre e para mostrar que Carmen Santos e eu temos o projeto e o perfil correto para tirar Porto Alegre da crise. Deu de crise social, deu de crise econômica, deu de crise política, deu de crise Porto Alegre. Dia 15 de 11 é 11. Boa noite a todos, muita saúde, obrigado. Boa noite a todos. Encerrou mais um O Paim tá on. Boa noite.